Redstone, Novo México, outubro de 1897. A cidade estava morrendo antes mesmo do assassinato. Era o tipo de morte lenta que o Oeste conhecia bem. Não a morte dramática dos filmes, com duelos ao meio-dia e sangue no pó. Era a outra morte, a das cidades que a ferrovia esqueceu, das minas que secaram, das famílias que empacotaram o que restava numa carroça e foram embora sem olhar para trás, deixando para trás portas abertas, vasos quebrados e a sensação pesada de que alguma coisa havia terminado antes de terminar de verdade. Redstone tinha tido 4.000 habitantes no auge da mineração de prata, em 1881. Em outubro de 1897, tinha 342. E um corpo. O corpo pertencia a Caleb Morrow, 53 anos, dono da Morrow & Sons Land Company, que na prática significava que Caleb Morrow possuía a maior parte das terras ainda produtivas no condado de Creston. Era um homem que havia chegado a Redstone com $80 e uma ideia, e havia transformado os dois numa fortuna construída sobre contratos que os outros não liam com atenção suficiente antes de assinar. Ele foi encontrado na manhã de uma terça-feira, no interior do seu escritório, com uma bala de calibre 45 no peito e a expressão de alguém que havia sido surpreendido por algo que não esperava, o que era, em si mesmo, interessante, porque Caleb Morrow era precisamente o tipo de homem que esperava tudo. O xerife Elias Cole foi o primeiro a chegar. Cole tinha 48 anos, mas carregava-os de um jeito que fazia as pessoas calcularem mais. Era alto, de ombros largos, que o tempo havia começado a curvar levemente para a frente, com cabelos grisalhos cortados curtos e olhos da cor exata do céu antes de uma tempestade. Não azul, não cinza, mas aquele tom intermediário que não decide o que quer ser. Havia sido xerife de Redstone por 12 anos. Antes disso, havia sido detetive do Departamento de Justiça do Território do Novo México por 8 anos. E antes disso, coisas que não discutia em voz alta. Ao lado dele, como sempre, estava Judd. Judd era um cão de raça indefinida e caráter absolutamente definido. Um animal de porte médio, pelo castanho escuro, com manchas cinzas ao redor do focinho que tinham aparecido nos últimos 2 anos, o que Cole interpretava como evidência de que ambos estavam envelhecendo no mesmo ritmo. Judd pesava talvez 35 libras e carregava a dignidade silenciosa de um animal que havia decidido, em algum ponto da sua vida, que o mundo era mais interessante do que assustador. Ele não latia para estranhos. Ele os avaliava, com aqueles olhos amendoados de um castanho profundo, e tomava uma decisão. Cole havia aprendido a confiar nessa decisão mais do que em muitas coisas humanas. Judd entrou no escritório antes de Cole. Parou no centro da sala. Farejou o ar. E então fez algo que Cole havia visto poucas vezes em 11 anos de convivência. Deitou-se no chão, com a cabeça entre as patas, e ficou olhando para o corpo de Caleb Morrow com uma expressão que, num humano, Cole teria chamado de pesar. Cole ficou parado na porta por um momento, observando o cão. Depois entrou e começou a trabalhar. O escritório ficava no 2º andar do único prédio de tijolo de Redstone. O Morrow Building, naturalmente, porque Caleb Morrow não era o tipo de homem que deixava dúvidas sobre quem havia construído o quê. A janela voltada para a rua principal estava fechada. A porta que dava para a escada estava destrancada. Havia uma garrafa de bourbon na escrivaninha, com 2 dedos de líquido no fundo. Um copo usado. Apenas um. Cole se abaixou ao lado do corpo sem tocá-lo. A bala havia entrado pelo lado esquerdo do peito, ligeiramente abaixo do coração, o que significava que o atirador estava à direita de Morrow quando disparou, e que Morrow estava de pé, não sentado. Havia pólvora na camisa, mas não muito. Uma distância de pelo menos 6 pés entre a arma e o corpo. Não um tiro a queima-roupa, não um tiro de longe. Um tiro calculado de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. O rosto de Caleb Morrow estava virado para o lado,
a bochecha contra o tapete. Os olhos estavam abertos. Cole olhou para eles por um longo momento. Havia algo no rosto de um homem morto que os vivos raramente queriam examinar com atenção. Não o horror, não a violência, mas a expressão específica dos últimos segundos. Caleb Morrow não parecia ter sofrido. Parecia, mais do que qualquer outra coisa, confuso. Como alguém que reconheceu no último instante quem havia puxado o gatilho e não havia conseguido acreditar. Cole se levantou, olhou para Judd, que continuava deitado no mesmo lugar, os olhos no corpo. Sei, disse Cole em voz baixa. Eu também acho que isso vai complicar. Judd levantou os olhos para ele. Depois voltou a olhar para o morto. 3 pessoas encontraram o corpo antes de Cole ser chamado. A primeira era Dora Finch, a faxineira que chegava às 6 da manhã e havia subido a escada às 6h17, encontrado a porta aberta e descido os degraus mais rápido do que havia subido em 20 anos de trabalho. A segunda era Tom Griggs, dono do armazém do outro lado da rua. A terceira era o filho de Caleb Morrow. Jesse Morrow tinha 26 anos e havia chegado a Redstone 3 semanas antes, vindo de Santa Fé, onde havia passado os últimos 4 anos estudando direito. Era alto como o pai, mas com a feição suavizada da mãe, que havia morrido de febre quando Jesse tinha 12 anos. Havia entre pai e filho a distância específica de homens que nunca encontraram a linguagem certa para se dizer o que precisavam, e que haviam deixado esse projeto pendente por tempo demais. Jesse estava encostado na parede quando Cole chegou, pálido, os olhos vermelhos, mas não chorando, com a expressão de alguém que havia chorado antes e havia se decidido por outra coisa. Xerife, disse Jesse. Jesse, disse Cole. Uma pausa. Quem fez isso? Disse Jesse. Ainda não sei, disse Cole, mas vou descobrir. Era a resposta mais honesta que Cole poderia dar. Era também, como ele logo descobriria, uma promessa muito mais complicada do que parecia. Redstone tinha 342 habitantes. Caleb Morrow tinha inimigos suficientes para preencher uma cidade 2 vezes maior. Cole passou a manhã fazendo o que fazia melhor, ouvindo. Não interrogando, não pressionando, não fazendo as perguntas que as pessoas esperavam. Apenas ouvindo. Sentado no banco de fora do armazém de Griggs com uma xícara de café que havia esfriado há muito, Judd deitado a seus pés, Cole deixava as pessoas falarem. E em Redstone as pessoas falavam. Cidades pequenas são assim. O silêncio coletivo é um músculo que se atrofia com o desuso, e quando algo quebra a normalidade, as palavras saem como água por uma represa aberta. O que Cole ouviu, ao longo daquela manhã, era o seguinte. Caleb Morrow havia sido visto na véspera à tarde, na varanda do escritório, em conversa acalorada com Harlan Webb. Webb tinha 50 anos, era fazendeiro, e havia assinado um contrato com a Morrow Land Company, havia 18 meses, que havia transferido para Morrow o direito de comprar as terras de Webb a qualquer momento por um preço fixado em 1895, um preço que havia sido razoável em 1895 e era insultante em 1897. Morrow havia exercido esse direito 2 semanas antes. Webb tinha até o final do mês para sair. Jesse Morrow havia chegado de Santa Fé 3 semanas antes. 1 semana antes de o pai exercer o direito sobre as terras de Webb. Ninguém sabia exatamente o que havia trazido Jesse de volta. A doutora Margaret Holt, a única médica de Redstone, havia sido chamada ao escritório de Morrow 4 dias antes. Morrow havia pedido discrição. Em Redstone, o fato de um médico visitar alguém em horário não usual era informação suficiente para que as conclusões fossem tiradas por conta própria. E havia uma quarta coisa, a mais interessante, segundo a lógica de Cole. Na noite anterior ao assassinato, entre 10h30 e meia-noite, pelo menos 3 pessoas haviam visto luz acesa no 2º andar do Morrow Building. O que era incomum
era que por volta das 11 da noite, a silhueta de uma segunda pessoa havia sido avistada na janela iluminada. Alguém havia estado com Caleb Morrow na noite em que morreu, e essa pessoa não havia mencionado o fato à polícia. Cole bebeu o café frio até o fim, levantou-se do banco, olhou para Judd. 3 suspeitos, disse Cole, como se estivesse pensando em voz alta. Provavelmente mais. Judd bocejou. Não por desinteresse, Cole havia aprendido, mas porque bocejava quando processava informação. Era o equivalente canino de afinar o lápis antes de começar a escrever. A fazenda de Harlan Webb ficava a 4 milhas a leste de Redstone, por uma estrada de terra que o outono havia transformado numa sucessão de poças rasas e buracos traiçoeiros. Cole foi a cavalo, com Judd correndo ao lado. O cão havia recusado carona na cela desde filhote, com a dignidade de quem considera que seus próprios 4 pés são meio de transporte suficiente. Webb estava no pátio quando Cole chegou, consertando uma cerca que não precisava ser consertada, com a concentração de um homem que precisa ter as mãos ocupadas. Era um homem de estatura média, largo de ombros, com mãos grandes de trabalho ao ar livre e um rosto que o sol havia curtido até a cor do couro velho. Havia nele uma qualidade específica que Cole reconhecia. A qualidade de alguém que havia trabalhado duro a vida inteira e havia visto o trabalho não ser suficiente. Era uma forma particular de cansaço que não vinha da falta de sono. Webb parou de trabalhar quando Cole desmontou. Não disse nada. Esperou. Harlan, disse Cole. Sheriff, disse Webb. Ouviu sobre Morrow? Não era uma pergunta. Webb assentiu uma vez, como confirmando algo que já sabia. Quando foi a última vez que o senhor viu Caleb Morrow? Ontem à tarde, disse Webb sem hesitar. Na varanda do escritório dele. Fui lá para falar sobre o prazo. Ele disse que o prazo era o prazo. Eu disse o que achava da situação. Ele disse o que achava da minha opinião. Uma pausa. Vim embora. Que horas chegou em casa? Por volta das 5. Alguém pode confirmar isso? Minha filha, jantamos juntos às 6. Cole ficou quieto por um momento. Judd havia se afastado alguns passos e estava farejando a borda do pátio com a atenção específica de quem encontrou algo de interesse. Não excitado, apenas atento, como um leitor que parou numa frase importante. O senhor estava com raiva de Morrow, disse Cole. Estava, disse Webb. Sem qualificação, sem defesa. Tinha bom motivo. Tinha, concordou Cole. O que o senhor fez depois do jantar? Uma pausa levemente mais longa do que a anterior. Fiquei em casa. A noite toda? A noite toda. Cole olhou para ele. Webb sustentou o olhar. Não com desafio, mas com a firmeza de alguém que está dizendo a verdade e sabe que a verdade, por si só, raramente é suficiente. Obrigado, Harlan. Posso precisar conversar novamente. Sabe onde me encontrar, disse Webb. Por enquanto. Cole montou no cavalo. Judd já estava na estrada, alguns passos à frente, com o nariz no chão e uma direção clara em mente. Cole o seguiu. Sempre seguia Judd quando o cão tinha uma direção clara. O cão o levou não de volta para Redstone, mas para o lado oposto, para a margem do riacho que corria atrás da propriedade de Webb. Ali, na lama da margem, havia pegadas. Botas de homem, tamanho grande, indo e vindo. E um pouco mais adiante, no ponto onde o riacho fazia uma curva e a vegetação era mais densa, o rastro de um cavalo que havia ficado parado por algum tempo. Alguém havia estado ali na noite anterior, não necessariamente Webb. O riacho era terreno comum. Qualquer pessoa poderia ter passado por ali, mas as pegadas apontavam na direção de Redstone. E tinham sido feitas com botas que Cole conhecia. Havia uma característica específica na sola, um desgaste assimétrico no calcanhar direito que ele havia notado antes, num par específico de botas, num homem específico. O problema era que esse homem não estava na sua lista de suspeitos, ainda. Cole voltou para Redstone com uma pergunta nova e 2 antigas sem resposta.
A doutora Margaret Holt atendia no único consultório médico de Redstone, nos fundos da farmácia de Prescott. Era uma mulher de 40 anos, pequena e direta, com cabelos castanho escuros presos num coque simples e olhos verdes, da cor específica de quem viu coisas suficientes para parar de se surpreender com elas. Havia chegado a Redstone em 1891, quando a cidade ainda tinha esperança de sobreviver ao declínio da prata, e havia ficado quando a esperança foi embora, porque os doentes não foram embora junto. Cole a respeitava. Ela o respeitava. Era uma relação funcional baseada numa compreensão mútua de que ambos faziam trabalhos que exigiam olhar para coisas que os outros preferiam não ver. Margaret, disse Cole, sentando-se na única cadeira disponível. Judd entrou atrás dele e foi direto para o canto mais afastado, onde havia um tapete velho, e se deitou com a elegância de quem conhece o lugar. Elias, disse ela, sem parar de organizar os instrumentos na bancada. Sobre Morrow. Ela se virou. Ficou um momento em silêncio. O silêncio de alguém pesando a extensão do que pode e do que deve dizer. Então algo atravessou o rosto dela. Não a hesitação profissional de antes, mas algo mais antigo, mais pessoal. Cole o notou e esperou. O que me diz está protegido por sigilo, ela disse. Morrow está morto, disse Cole. O sigilo médico tem limites quando o paciente foi assassinado e a informação pode identificar o assassino. Ela considerou isso. Assentiu levemente. Caleb Morrow estava doente, ela disse. Câncer no fígado. Eu o examinei 4 dias atrás a pedido dele. Ele havia sentido os primeiros sintomas sérios há 3 semanas. Segundo minha avaliação, tinha entre 2 e 4 meses. Cole ficou imóvel. Ele sabia que ia morrer, disse Cole. Sabia, e havia me pedido que não dissesse a ninguém, especificamente ao filho. Uma pausa. Mas quando alguém descobre que vai morrer em 2 meses, Elias, a primeira coisa que faz é colocar os negócios em ordem. O que Caleb Morrow chamaria de colocar os negócios em ordem pode não ter sido bem recebido por todos. Webb, disse Cole. Webb é o mais óbvio. Mas Caleb Morrow tinha muitos contratos além do de Webb. E um filho que havia voltado para casa 3 semanas atrás, exatamente quando o pai descobriu o diagnóstico. Cole ficou quieto por um longo momento. Você acha que Jesse sabia do câncer? Não sei, mas sei que na semana em que Morrow recebeu o diagnóstico, ele me pediu o nome de um advogado em Santa Fé que não fosse o advogado habitual da família, o que me sugere que estava mudando alguma coisa que não queria que o advogado habitual soubesse. O testamento, disse Cole. Essa seria a hipótese mais lógica. Cole levantou-se. Judd já estava de pé, como sempre fazia quando percebia que a conversa havia chegado no ponto que importava. Cole estava quase na porta quando parou. Havia algo no rosto de Margaret Holt que ele havia notado antes e ainda não havia nomeado. Não a expressão de uma médica discutindo um paciente, mas a expressão de alguém que carrega uma história que não foi perguntada. Margaret, disse Cole com cuidado, há quanto tempo você está em Redstone? Desde 1891, ela disse. 6 anos. E antes de 1891, ela ficou imóvel por um momento. Depois voltou a organizar os instrumentos na bancada. Os mesmos instrumentos que já estavam organizados. Cresci em Albuquerque, ela disse. A voz era igual. As mãos, não. Havia uma rigidez nova nos dedos, a rigidez de alguém segurando algo. Meu pai trabalhava num hospital lá. Era farmacêutico. Cole ficou olhando para ela. Como era o nome do seu pai, Margaret? O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente de todos os outros silêncios daquela manhã. Robert, disse ela, muito quieto. Robert Hines. O quarto encolheu. Cole ficou parado por um longo momento, sentindo as peças se encaixarem com a clareza implacável que sempre o perturbava. Não pela inteligência que exigia, mas pela simplicidade brutal do que revelavam.
Uma menina de 6 anos cujo pai havia sido levado. Uma mulher de 40 anos que havia construído uma vida inteira numa cidade onde o homem que havia destruído esse pai dormia a 3 ruas de distância. "Quanto tempo você sabe?" disse Cole. 2 anos, disse Margaret. A voz havia mudado. Não quebrado, mas ficado mais limpa, como o vidro sem a névoa da precaução. Encontrei os registros originais numa caixa de papéis do meu pai, que nunca havia aberto. O nome da empresa ainda estava nos documentos. Fui até Samuel Prescott primeiro, porque o nome dele também estava lá. Uma pausa. Ele me contou tudo. Cada detalhe. Ficou 2 horas me contando, e chorou no final, e eu não soube o que fazer com o choro de um homem que havia guardado aquilo por 21 anos. "E Morrow?" disse Cole. "Fui até Morrow 3 meses depois. Sozinha, de noite, sem contar a Prescott. Ela finalmente parou de mexer nos instrumentos. Ficou de frente para Cole, com as mãos ao lado do corpo. A postura de alguém que decidiu parar de se esconder atrás de gestos. Ele me recebeu. Ouviu tudo. E quando terminei, disse que eu havia sido uma criança inteligente para ter chegado tão longe, que meu pai claramente havia lhe passado algo. Disse isso como elogio. Cole não disse nada. Saí do escritório dele e fui para casa, disse Margaret. E fiquei acordada até o amanhecer pensando no que havia sentido quando ele disse aquilo. Não era raiva. Raiva eu esperava. Era outra coisa. Era perceber que para Caleb Morrow, o que havia acontecido com meu pai não era um crime que ele havia cometido. Era uma decisão comercial que havia dado certo. "Você disse a Prescott o que havia feito?" disse Cole. Disse. Na semana seguinte. Uma pausa longa. "Elias, eu não sabia o que Prescott ia fazer. Juro que não sabia. Quando lhe contei que havia ido até Morrow e que Morrow havia reagido daquela forma, vi algo mudar no rosto dele, mas não sabia o que significava. Não sabia que ele tinha uma arma." Cole olhou para ela por um tempo longo. Havia no rosto de Margaret Holt a expressão de alguém que havia feito a conta e não havia gostado do resultado. A conta de quantas decisões suas, cada uma delas compreensível por si só, haviam produzido juntas algo que não havia querido produzir. "Você não matou Caleb Morrow", disse Cole. "Não", disse ela, "mas você sabia de coisas que não me contou quando te procurei esta manhã." Ela não desviou o olhar. "Sabia", disse ela. "E se você me perguntar se me arrependo de não ter contado, não sei a resposta. Não sei se Morrow merecia o que aconteceu. Sei que meu pai não merecia o que aconteceu a ele. E sei que essas duas coisas não se cancelam, mas também não conseguem existir separadas." Cole ficou quieto por um longo momento, então disse: "Vou precisar que você deponha no julgamento, sobre seu pai, sobre os registros, sobre tudo." Margaret assentiu uma vez. O assentimento de alguém que já havia tomado essa decisão antes de ser pedida. "Eu sei", disse ela. "Era o que eu ia fazer de qualquer forma." Cole saiu do consultório com mais peças do que havia entrado. Mas havia uma coisa que não era mais uma pergunta. As pegadas na margem do riacho, as botas com o desgaste assimétrico no calcanhar direito. Ele as havia visto antes, num par de botas que pertencia ao homem que menos esperava encontrar no centro de tudo isso. O Dr. Samuel Prescott tinha 55 anos. Era farmacêutico havia 30 deles, e havia sido o melhor amigo de Caleb Morrow pelos últimos 22. Era um homem magro, de óculos redondos, com mãos de precisão cirúrgica e o jeito de falar pausado de alguém que mede cada palavra antes de soltá-la. Em Redstone, era tão parte da paisagem quanto o prédio de tijolo de Morrow. Presente, familiar, tão integrado ao cotidiano da cidade que as pessoas paravam de realmente vê-lo. Era exatamente o tipo de invisibilidade que um crime de 22 anos exigia. Cole o encontrou na farmácia, atrás do balcão, separando comprimidos com a concentração habitual. Judd entrou primeiro. Parou no centro da farmácia.
e fez algo que Cole levou um segundo para interpretar. Não latiu, não rosnou, apenas ficou completamente imóvel, com o pelo do pescoço levantado numa linha quase imperceptível. Era um sinal que Cole havia visto apenas 3 vezes em 11 anos. Prescott levantou os olhos quando Cole entrou. "Elias", disse ele, voz igual, mãos iguais, rosto igual. Cole olhou para as botas de Prescott. Calcanhar direito desgastado de forma assimétrica para o lado de fora. Resultado de uma velha lesão no tornozelo que Prescott havia sofrido havia 15 anos, que havia curado torto e havia mudado permanentemente a forma como distribuía o peso ao caminhar. Cole havia visto aquelas botas centenas de vezes. Havia visto o rastro delas na margem do riacho naquela manhã. "Samuel", disse Cole, "você estava no escritório de Morrow ontem à noite." Não era uma pergunta. O silêncio que se seguiu tinha uma textura diferente dos outros silêncios daquela manhã. Não era o silêncio de alguém construindo uma resposta. Era o silêncio de alguém que havia esperado por aquele momento e havia decidido, faz algum tempo, o que faria quando chegasse. Prescott colocou os comprimidos no frasco. Fechou o frasco. Colocou-o na prateleira. Cada movimento com a precisão usual. Então se virou para Cole. "Há 22 anos", disse Prescott, com a voz do homem que finalmente larga um peso. "Caleb Morrow e eu éramos sócios. Tínhamos uma empresa de suprimentos, medicamentos, equipamentos médicos, material cirúrgico. Era uma empresa boa, honesta." Uma pausa. "Em 1875, recebemos uma proposta de um consórcio de mineração de prata para fornecer exclusivamente para as operações deles no condado de Creston. Era um contrato enorme. Caleb disse que precisávamos de capital para financiar a expansão, que havia uma forma de conseguir esse capital rapidamente." Cole ficou quieto. Judd continuava imóvel no centro da farmácia. A forma era falsificar os registros de uma entrega de morfina ao hospital de Albuquerque, disse Prescott. Registrar que havíamos entregado mais do que entregamos, cobrar pelo excesso e usar o dinheiro extra para capitalizar a expansão. Era um crime federal. Eu sabia que era um crime federal. Caleb disse que era temporário, que pagaríamos de volta, que ninguém perceberia. "Alguém percebeu", disse Cole. "Um farmacêutico do hospital percebeu. Em 1876, havia uma investigação começando." Prescott tirou os óculos, limpou as lentes com o pano do avental, um gesto que Cole já havia visto centenas de vezes e que agora tinha um significado diferente. Caleb disse que havia uma forma de resolver, que o farmacêutico do hospital tinha um problema com o jogo, que havia uma forma de usar isso contra ele, de fazer parecer que o farmacêutico havia desviado a morfina por conta própria. Uma pausa. O farmacêutico do hospital se chamava Robert Hines. Passou 6 anos na penitenciária territorial por um crime que nós cometemos. O quarto ficou menor. "Robert Hines morreu na prisão", disse Prescott, "em 1880. De pneumonia", disseram. Tinha 34 anos. Ele colocou os óculos de volta. Tinha uma filha. Tinha 6 anos quando o pai foi preso. 12 quando ele morreu. Cole não disse nada. Não precisava. "Fui até Morrow 2 semanas atrás", continuou Prescott. "Disse que era hora de confessar. Que havia uma mulher em Redstone que era filha de um homem que havia sido destruído por nós. E que ela merecia saber a verdade em vida, com o nome do pai limpo. Que eu precisava confessar antes de morrer." Uma pausa. Caleb disse não. Disse que confissão era para padres e que homens de negócios não confessavam, apenas negociavam. Disse que se eu fosse às autoridades, levaria meu nome junto, que eu havia assinado os documentos também, que éramos igualmente culpados. "E então você descobriu que ele estava morrendo", disse Cole. Prescott ficou em silêncio por um longo momento. "Margaret me contou. Ela não deveria ter contado, mas contou, porque eu havia sido honesto com ela sobre o crime e porque achava que eu tinha o direito de saber." Uma pausa. "Quando soube que Caleb tinha 2 meses, percebi o que ia acontecer.
Ele ia morrer, e a história ia morrer com ele. E Robert Hines ia continuar sendo, para sempre, o homem que havia desviado morfina em 1875. E a filha dele ia continuar carregando aquilo enquanto vivesse. Então você foi até o escritório dele ontem à noite, disse Cole. Fui depois que o filho saiu. Vi Jesse descendo a escada quando estava subindo. Entrei. Disse a Caleb que havia uma última chance. Que podia fazer uma declaração por escrito ainda naquela noite, que eu levaria ao cartório na manhã seguinte, que Robert Hines seria inocentado postumamente. Prescott olhou para as próprias mãos. Ele disse que preferia morrer do jeito que havia vivido, que nenhum papel ia mudar o que havia acontecido, que Robert Hines já estava morto e que os mortos não precisavam de reabilitação. Que precisavam era de paz, e que a paz não vinha de confissões tardias. O silêncio durou um tempo longo. E você o matou, disse Cole. Tinha a arma na mão, disse Prescott, com uma voz que havia ficado muito quieta. Havia levado a arma porque sabia que ele poderia recusar. Havia levado como ameaça, talvez. Como argumento final. Uma pausa. Quando ele disse aquilo sobre os mortos não precisarem de reabilitação, algo em mim, ele parou. Não foi raiva, foi outra coisa. Foi 22 anos de carregar aquilo e perceber que ia carregar para sempre, que não havia forma de acabar. Cole ficou olhando para Samuel Prescott por um longo momento, para o homem que havia sido parte da paisagem de Redstone por 30 anos, que havia dado medicamentos a crianças doentes pela metade do preço quando as famílias não podiam pagar, que havia ficado acordado a noite toda quando a epidemia de tifo havia chegado em 1893, que havia carregado um crime por 22 anos como uma pedra que vai ficando mais pesada a cada ano, não porque aliviasse, mas porque o corpo vai ficando mais fraco. Samuel Prescott, disse Cole, com a voz do xerife, que era diferente de todas as outras vozes que tinha. Você está preso pelo assassinato de Caleb Morrow. Prescott assentiu, como alguém que havia esperado por aquelas palavras há muito tempo. Elias, disse ele, enquanto Cole pegava as algemas. Margaret, ela não sabia que eu ia fazer isso. Ela não teve parte nisso. Eu sei, disse Cole, e Jesse Morrow. Ele não devia ter o peso dos crimes do pai. Se houver uma forma, vou fazer o que puder, disse Cole. Judd se levantou do lugar onde havia ficado parado o tempo todo. Caminhou até Prescott e ficou parado a seus pés por um momento. Não ameaçador, não hostil, apenas presente, como testemunha. Prescott olhou para o cão. Bom animal, disse ele em voz baixa. O melhor que já tive, disse Cole. O julgamento de Samuel Prescott durou 3 dias em Albuquerque em janeiro de 1898. Cole testemunhou sobre as pegadas, sobre as botas, sobre a sequência de fatos que havia montado num dia. Margaret Holt testemunhou sobre o pai, sobre Robert Hines, sobre os 6 anos de prisão, sobre a morte aos 34 anos, sobre a caixa de papéis que havia aberto 2 anos antes e que havia reorganizado tudo o que ela pensava saber sobre a própria vida. Foi a primeira vez que o nome de Robert Hines foi dito em voz alta num tribunal, com a palavra inocente ao lado. Margaret ficou de pé na tribuna, com as mãos ao lado do corpo e a voz absolutamente firme. E Cole, sentado nos bancos do fundo, pensou que havia formas de coragem que não cabiam em nenhuma definição que ele houvesse aprendido. Jesse Morrow testemunhou sobre os contratos, sobre as famílias lesadas, sobre a conversa na noite do assassinato. Samuel Prescott foi condenado a 20 anos de prisão. Tinha 55 anos. Os 2 números eram, naquele contexto, a mesma coisa. O que aconteceu depois foi mais lento e mais complicado, como as coisas que importam costumam ser. Jesse Morrow contestou o testamento do pai com o argumento de que havia sido redigido sob coerção. O tribunal concordou, parcialmente. Jesse recebeu a herança sem as condições abusivas.
E nos meses seguintes fez o que havia ido a Redstone para fazer. Visitou cada uma das 7 famílias com contratos lesivos e ofereceu a devolução das terras, ou compensação justa. 4 aceitaram a devolução. 3, incluindo Webb, aceitaram compensação e ficaram onde estavam. A história de Robert Hines foi publicada no Albuquerque Journal em março de 1898. A reabilitação póstuma foi formal e silenciosa. O tipo de justiça que chega tarde demais para importar para quem mais importaria, mas que chega mesmo assim, porque a alternativa é o silêncio permanente. Margaret Holt ficou em Redstone. Num domingo de abril, 3 meses depois do julgamento, Cole a encontrou sentada nos degraus da frente do consultório, de olhos fechados, com o rosto voltado para o sol fraco daquele outono tardio. Ele se sentou ao lado dela, sem dizer nada. Judd se deitou nos degraus abaixo dos dois. Ficaram assim por um tempo, o xerife, a médica e o cão, numa cidade que estava morrendo num domingo de tarde. Não ficou como eu imaginava, disse Margaret finalmente, sem abrir os olhos. Raramente fica, disse Cole. Achei que quando saísse ia sentir que o peso tinha ido. Uma pausa. O peso mudou, não foi embora. Não vai, disse Cole, mas muda de forma. Ela abriu os olhos, olhou para a rua vazia de Redstone. Meu pai nunca soube que eu me tornei médica, disse ela. Morreu quando eu tinha 12 anos. Nunca soube. Cole não disse nada. Não havia nada que coubesse dizer. Mas acho, disse Margaret, depois de um longo momento, que ele saberia o porquê. Judd levantou a cabeça dos degraus e olhou para ela. Ela abaixou a mão e colocou-a no pelo do cão por um instante. O gesto rápido e natural de alguém que não percebe que o está fazendo. Cole percebeu. Redstone continuou morrendo como havia feito antes. Em fevereiro de 1899, a ferrovia anunciou que a linha mais próxima seria desviada para o norte. Os últimos comerciantes começaram a fechar. Em março, o Morrow Building foi vendido para uma empresa de mineração de cobre de Phoenix, que nunca chegou a usar o prédio. Em junho, o Creston House fechou as portas. Cole ficou. Havia outras cidades que precisavam de xerife. Havia ofertas melhores, cidades maiores, salários mais altos. Mas Cole ficou em Redstone pelos mesmos motivos pelos quais Margaret Holt havia ficado. Porque havia 342 habitantes que haviam escolhido ficar também. E havia algo no ato de permanecer quando a saída seria mais fácil que Cole não conseguia chamar por um nome mais simples do que dever. Judd ficou junto. Era o que Judd fazia. Na manhã do último dia de outubro de 1899, 2 anos depois do assassinato de Caleb Morrow, Cole estava sentado na varanda do escritório do xerife, com o café da manhã e o jornal de Albuquerque que chegava com 3 dias de atraso, quando Judd levantou a cabeça da posição habitual a seus pés e olhou para a rua principal de Redstone. A rua estava vazia, como havia estado na maior parte dos dias naquele último ano. Cole seguiu o olhar do cão. Eu sei, disse Cole. Judd o olhou. Não tem mais nada para resolver aqui, disse Cole. Judd pôs a cabeça no colo de Cole. Cole ficou com a mão no pelo castanho escuro do cão por um longo momento, olhando para a rua vazia, para o Morrow Building sem janelas, para o Creston House com as tábuas pregadas nas portas, para a farmácia de Prescott, que agora era um armazém de ferramentas agrícolas. Amanhã, disse Cole. Judd fechou os olhos. Cole abriu o jornal. E ficaram assim, os dois, na varanda do escritório do xerife de Redstone, no último dia de outubro de 1899, enquanto o sol subia sobre uma cidade que estava terminando, com a calma específica de quem fez o que havia para fazer, e não tem pressa para o que vem a seguir. A confissão completa de Samuel Prescott, incluindo os detalhes do crime de 1875, foi arquivada no Tribunal do Território do Novo México em fevereiro de 1898. Permaneceu nos arquivos por 43 anos,
antes de ser redescoberta por um historiador da Universidade do Novo México em 1941, que a publicou num artigo acadêmico sobre crimes corporativos no período de expansão mineradora do sudoeste americano. O artigo mencionava Robert Hines pelo nome completo. Era a primeira vez em 66 anos que o nome de Robert Hines aparecia num documento público sem a palavra culpado ao lado. Elias Cole se aposentou em 1901 em Las Cruces, onde viveu até 1923. Judd morreu em 1904, com idade estimada de 15 anos, dormindo ao lado da cama de Cole numa manhã de inverno de Las Cruces. Cole o enterrou no quintal, sob um carvalho, e colocou uma pedra pequena no lugar. Não escreveu nada na pedra. Judd não havia precisado de palavras em vida, e Cole não via razão para que precisasse delas depois. Mas todas as manhãs, por 19 anos, Cole levava o café até a varanda e ficava sentado no lugar onde Judd havia dormido ao sol. E havia, naquele gesto silencioso, a forma mais honesta de gratidão que Cole conhecia. A gratidão de quem sabe que não teria chegado onde chegou sozinho.